com o traçado disso? A Câmara vai realizar audiências independentemente da Prefeitura? Como é que está sendo visto isso dentro da Câmara? Bom, boa noite a todos. Nós participamos de uma forma muito integrada com a Secretaria Municipal, não só para a elaboração da nova legislação que diz respeito ao Conselho Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, assim como da nova lei que dispõe sobre o Fundo Municipal. Essas discussões permearam aí os meses de outubro, novembro, dezembro do ano passado, e em meados de março desse ano, ambas as legislações passaram na Câmara Municipal, que já tiveram essa análise anterior. Além disso daí, eu participo, juntamente com o vereador Furlan, de uma comissão especial de vereadores criada no ano passado, no mesmo instante, no mesmo período que foi feito o Fórum de Mobilidade Urbana na cidade. Nós resolvemos criar essa comissão especial para juntos, lá dentro da Câmara, estudarmos essa questão envolvendo não só a mobilidade urbana, mas a mobilidade humana, no fundo, envolvendo os cidadãos da cidade, com um enfoque muito específico para a bicicleta. Esse relatório ele está em fase de finalização. Eu fiz a primeira revisão em meados de julho. Agora o presidente da Comissão Especial de Vereadores está fazendo a segunda revisão e pretendemos entregar aí até o final do ano um relatório bem extensivo em relação às visitas que nós fizemos em alguns municípios que têm longas extensões de ciclovias permanentes, assim como sugestões e conclusões desse estudo realizado pela Câmara Municipal. Falando especificamente sobre o plano de mobilidade, como ele não se iniciou ainda, o que nós estamos hoje analisando é exatamente a autorização legislativa para a Prefeitura assinar um convênio com a Caixa Econômica Federal decorrente dessa emenda parlamentar para a elaboração do plano. Isso deve ser aprovado ainda, nós estamos em setembro, outubro, deve ser aprovado agora em outubro, com certeza, esse projeto de lei. Outras iniciativas foram feitas, iniciativas de proposição de novas legislações envolvendo destinação de áreas públicas para a colocação de bicicletários e coisas desse tipo. Todavia, eu acho que a grande maioria das pessoas aqui não sabe, mas eu acho que um dos papéis principais da Câmara Municipal, e eu não digo de Mogi, mas digo das câmaras municipais em geral, não é legislar objetivamente. No fundo, o escopo legislativo dos vereadores é muito, mas muito restrito. O vereador Jolindo conhece bem esse funcionamento constitucional e legal. Eu acho que uma das atividades principais que nós vereadores acabamos tendo é participar desse tipo de fórum, participar desse tipo de discussão técnica e representar, no fundo, a vontade das pessoas. Nós somos mensageiros da vontade dos cidadãos. E essa é a minha missão aqui hoje no fórum. Tá bem. Posso fazer um comentário? Claro. Na verdade, eu gostaria de deixar uma contribuição para vocês em relação ao comentário. O senhor Orlando, né? E também da Heloísa. O que o Orlando colocou é uma coisa muito importante para levar em consideração no plano de mobilidade, no plano diretor da cidade. Por quê? Porque não adianta a gente ter um sistema de transporte magnífico se a gente tem uma cidade radial que tudo conflua para o centro. Isso sempre vai dar um problema. Se a cidade tem uma rua só para bancos, outras partes do centro que os serviços públicos e privados sejam muito centralizados, sempre vai haver esse problema de todos estarem indo para o mesmo local em determinados horários do dia. Então, a melhor solução, quer dizer, é um assunto complexo e isso a gente poderia ficar discutindo a noite inteira. A melhor solução para as cidades é que elas se descentralizem, tanto os serviços públicos como os privados.
Vou deixar a sugestão para vocês darem uma olhada no site nosso, aí no cidadessustentáveis.org.br. Tem lá um exemplo de uma cidade que é mais ou menos do tamanho de Mogi das Cruzes, é a capital do País Basco, na Espanha, se chama Vitoria-Gasteiz. Eles vieram aqui na Rio 92, a Eco 92, saíram muito impressionados, voltaram lá para a Espanha, e em 94 eles criaram um departamento de planejamento e meio ambiente. Eles juntaram as duas coisas. E eles chegaram à conclusão que a melhor coisa para melhorar a qualidade de vida e as condições ambientais da cidade seria descentralizar a cidade. E eles puseram uma meta de, em 15 anos, fazerem com que todos os cidadãos da cidade tivessem num raio de 300 metros da sua residência os principais serviços públicos e privados. Isso foi coordenado com os bancos, com o comércio, com os serviços públicos, etc. Eu tive a oportunidade de ir lá ver isso, porque era quase uma coisa inacreditável. Eu não acreditei muito lendo, só pesquisando. Eu fui lá ver, tive essa oportunidade. Não são 100% dos habitantes, são 95% dos habitantes. Hoje, eles têm acesso aos principais serviços públicos e privados num raio de 300 metros da sua residência. Quase ninguém anda de carro na cidade. As pessoas andam a pé, de bicicleta, de cadeira de rodas. As pessoas estão na rua o tempo todo, circulando. Se usa muito pouco automóvel e muito pouco transporte público também. Por quê? Porque com isso o emprego foi descentralizado também. As pessoas têm emprego mais próximo das suas residências. É óbvio que isso é um plano de longo prazo. Não dá para se mexer numa cidade de uma hora para outra. Mas é importante essa observação. Não é possível centralizar todos os bancos numa região só, toda a região comercial só numa região, geralmente no centro da cidade, né? Porque isso não é a solução mais saudável. E, ao mesmo tempo, essa cidade também tomou providências para se compactar. As cidades, elas não podem se espalhar indefinidamente pelo território. Por quê? Porque senão a gente vai passar crises cada vez piores em relação ao que nós estamos passando agora, como da água. Senão a gente vai acabando com as nascentes, com as áreas verdes, com os cinturões verdes, que Mogi tem um cinturão verde muito importante, para a segurança alimentar, inclusive, do estado de São Paulo. Então, não tem outro jeito. As cidades precisam crescer, porque a população cresce, porque ela está num processo de desenvolvimento, ela vai ter que se verticalizar. Se ela não se verticaliza, ela se espalha pelo território. Se espalhar pelo território, além da destruição do meio ambiente, do cinturão verde, né, da urbanização crescente das áreas verdes do entorno, você também tem uma administração com gastos potencializados, multiplicados, porque você tem que levar os serviços cada vez mais longe, escola, iluminação, asfalto, etc, etc, etc. Então, a melhor solução para as cidades hoje é um consenso entre todos os urbanistas, praticamente, que estudam cidades. São cidades compactas, verticalizadas com civilidade, para não interromper o sol, a circulação do ar na cidade. Então você precisa ter um plano diretor que distribua a verticalização, não concentre, não impermeabilize o solo. Tem que deixar áreas de drenagem na cidade. Não pode asfaltar tudo, cimentar tudo, concretar tudo. Senão nós vamos ter cada vez mais enchente. Se a cidade não tem permeabilidade, vai ter enchente. Então, o plano para uma cidade precisa levar em consideração todos esses aspectos, né? Agora, nós não vamos poder fugir da verticalização, porque senão nós vamos fazer coisas piores com o tempo, né? Agora, a verticalização tem que ser racionalizada e planejada. Falta de planejamento, de critérios.